suas mãos para cá e pede para Deus usar essa mulher, essa serva do Senhor, como instrumento para a sua vida e para a minha vida nessa manhã. Deus, nós abençoamos a vida da pastora Tereza, a vida dela, a vida do pastor Roberto, do Rodolfo, do Robertinho, ó Deus, de todos quantos cercam a tua filha. Nós pedimos que o Senhor esconda em ti agora e que a palavra que venha dos lábios da tua serva venha de encontro e ache guarida no nosso coração. Espírito de Deus, usa ela como te convém nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada. Ok. Amém. A graça e a paz. Quando a pastora Marisete fala, ore para que Deus use, realmente, gente, é só Deus que pode usar. Porque de nós mesmos, a gente nada tem para oferecer, né? E sempre que eu venho aqui, eu fico, ai, Jesus, o que eu vou falar para atingir o coração? Eu sei que tem alguém que está ali, que precisa de ouvir, e eu quero ser um canal do Senhor para estar abençoando, para estar manifestando a palavra. E aí, a hora que a gente chega aqui, eu fico, ai, Jesus, o que eu estudei, o que eu preparei, nem sei mais, é o Senhor Deus que sabe, e é Ele que vai usar, é Ele que vai dirigir, e eu sou apenas um canal pelo qual o Senhor vai fazer fluir, né, a graça e a glória dEle sobre mim primeiramente, depois sobre cada um que está aqui e sobre cada um que também está nos ouvindo através dos meios de comunicação que atinge o mundo todo, né? Então é só a graça do Senhor mesmo. E nessa manhã nós aqui estamos mais uma vez para aprendermos mais da palavra de Deus, aprendermos um pouco mais do que é que Deus tem a nos revelar através dessa lição tão importante a respeito de adoção. Eu até coloquei um títulozinho a mais nessa lição, porque a lição de número 9, ela vem falando por que esconder a verdade. Aí ficou assim, eu fiquei pensando qual é, né, o que trata esconder a verdade sobre quê? Aí depois nós fomos ver, o texto fala sobre adoção. Então em casa eu coloquei o título, adoção. Por que esconder a verdade? Né? Então é um bom título para você estar colocando aí em cima, adoção. E o complemento, por que esconder essa verdade? E nós temos como texto bíblico essa história linda, né? Que é uma história que a maioria de todos nós conhecemos, a história de Moisés, o grande libertador do povo de Deus, um grande líder, um grande governador, um grande general, que ele foi educado nas melhores faculdades da época, né, nos melhores conceitos científicos e assim por diante. Então, o que nós podemos ver a respeito da história de Moisés? Qual era o contexto da época do nascimento de Moisés? O que aconteceu com o povo hebreu? Esse povo, que há mais ou menos 400 anos atrás, Moisés ele nasceu no ano de 1593 antes de Cristo, né? Foi a data do nascimento de Moisés. Então, 400 anos antes do nascimento de Moisés, o povo de Deus sai da terra de Canaã, né? Estava tendo uma grande fome naquela terra. José tinha sido vendido por seus irmãos para o Egito, e lá, quando ele interpreta o sonho de Faraó, ele então é colocado como governador, e ele prepara os celeiros e faz um abastecimento muito grande, né? Eu creio que o nome aqui para nós era Cibrazen. Hoje eu não sei mais como que é os nomes do local onde guarda os grandes celeiros, né? Eu não sei se é Cibrazen ainda ou algum outro nome assim, né? Que são aqueles galpões enormes preparados para receber mantimentos. Então começou lá naquela época com José, né? Quando ele diz, olha, 7 anos de vaca gorda e 7 anos de vaca magra vai ser 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Então, para prevenir a fome, vamos agora plantar e colher e armazenar. E quando a fome veio sobre aquela terra, então o Egito tinha comida para oferecer, não só para si, como também para todo mundo. E como José
era o governador, abaixo de Faraó, ele era o mais importante no cargo. Quando os seus irmãos vêm para buscar mantimento, ele se dá a conhecer a seus irmãos, e aí começa a história. O povo, né, de Jacó, Jacó e seus filhos, aproximadamente 75 pessoas, descem para o Egito. E Faraó, então, dá terras para que eles cultivem. Foi a única coisa que Faraó deu. Vem, traga seu povo, sua família, José, e eu dou terra para que eles possam cultivar. Mas o povo de Deus é um povo próspero, né? O povo fiel, como a pastora Marisete testemunhou, basta só a terra para cultivar, e a produção é diferente. A terra é a mesma, o grão que planta é o mesmo, mas a produção, quem dá o crescimento é Deus, né? E aquele povo multiplicou de uma maneira sobrenatural, que em 400 anos, então, o povo multiplicou de uma forma assustadora. E Faraó, observando o crescimento e a prosperidade daquele povo, ele falou, olha, nós vamos ter que dar um jeito de fazer com que esse povo não fique maior do que nós, porque eles já eram em maior número, maior do que os próprios egípcios. E as maiores riquezas estavam concentradas na mão dos hebreus. Então, ele falou, nós vamos ter que fazer esse povo dar uma parada. Nós vamos ter que subjugar esse povo, nós vamos ter que dominar esse povo. A nossa riqueza não pode passar para eles. Então, eles começaram a escravizar os hebreus. E colocaram fardos pesados sobre eles, e eles tinham que cultivar a terra, arar a terra, e fazer tijolos para as grandes construções. E começou a cada vez mais a colocar jugo sobre o povo de Israel. E o povo de Israel, quanto mais era oprimido, a palavra de Deus nos fala lá em Êxodo 1, verso 12, a palavra de Deus nos diz que quanto mais eles eram oprimidos, mais eles prosperavam, mais eles se multiplicavam e espalhavam sobre a face da terra. Então ele falou, o meu plano para poder dominar os judeus não funcionou. Então nós vamos agora arquitetar um plano para que esse povo seja extinto, eliminado, aniquilado. Então ele fala, nós vamos entrar com uma grande matança. Nós vamos matar todos os bebês que nascerem dos hebreus, todos os bebês homens. Por que ele tinha alguma coisa contra os homens? Por que deixariam as mulheres vivas? Porque as mulheres, elas seriam subjugadas ao trabalho servil. Mas os homens comporiam um grande exército e lutaria e tomaria a própria terra. Então, o que eles falaram? Vamos matar os bebês, homens. Chamou as parteiras e falou, olha, vocês vão matar os bebês. Mas aquelas mulheres temente a Deus, quem é temente a Deus pode vir ordem de onde vier. O que vai contra os meus princípios, o que vai contra a palavra de Deus, o que vai contra a minha fé, eu jamais praticarei. Então, aquelas mulheres, elas não matavam os bebês, elas auxiliavam nos partos e tentavam, de alguma forma, ajudar essas mães a esconder esses bebês, a não contar para ninguém que fez o parto. Imagina só que dificuldade, né, irmãos? E a palavra de Deus nos diz que essas mulheres também prosperavam, porque elas honraram a Deus não matando os bebês. E aí, então, Faraó falou, gente, mas vocês não... Chamou elas de volta, falou, mas vocês não estão matando os bebês? Eu não estou vendo voz de choro na casa dos hebreus? O que vocês estão fazendo com esses bebês? Elas não podiam contar a verdade, elas pensaram, bom, então o que acontece, senhor Faraó? As mulheres hebreias são muito espertas. Elas também eram hebreias, mas elas tinham que ajudar a fé, o povo de Deus. Como que eu vou trair meu próprio povo? E elas falaram, olha, as mulheres hebreias são muito espertas. Nós não percebemos, quando nós pensamos que elas vão dar a luz, que nós chegamos, elas já deram a luz. Aí não tem jeito de nós matar. Como que eu vou pegar o neném lá, tomar da mão da mãe e matar? Eu não posso fazer isso. Ele falou, então tá bom, vocês não podem fazer, vocês já é passado. Então agora eu vou chamar o meu exército. Eu vou avisar a minha população. Eu vou avisar para a minha população que as riquezas que deveriam de estar na mão deles, está na mão dos hebreus.
E quem matar um bebê vai ficar com a riqueza para si. Então, os exércitos, os guardas ficavam de prontidão, né? Quando a mãe estava aí, já quase na hora de dar a luz, todo mundo ficava lá na porta, esperando. Na hora que desse o grito do bebê, já entrava e já tomava o bebê, e era aquela tristeza. E houve um grande choro, realmente. Foi uma matança muito grande. Porém, houve uma mulher que ela conseguiu, como nós lemos, ela conseguiu durante 3 meses esconder esse bebê. Agora, imagino, gente, essa mulher, eu tive pensando, orando a Deus, como que ela conseguiu esconder esse bebê? Hoje, ela começou a ter as dores de parto. Clara, vou usar você. Ela começou a ter as dores de parto e pensou, meu Deus, vou dar à luz. O que vai ser do meu bebê? Olha o cenário que Moisés nasceu. Imagina o desespero dessa mãe, pensando o que vai ser do futuro do meu filho. O que eu vou fazer para esconder o meu filho? Que estratégia Deus vai me dar? Então, aquela mãe lá, hoje, começou a ter dores. Eu acredito que ela deve ter orado assim, Senhor, segura esse neném. Não deixe esse neném nascer enquanto tiver vigorando essa lei, que dure 1, 2 anos, 3 anos. Jesus tem misericórdia, eu carrego esse neném na minha barriga quanto tempo for necessário. Mas Deus não oculta, Deus não nos livra das leis naturais. Chegou o tempo do bebê nascer, nasce mesmo. E aí, então, digamos que à noite, Joquebede, a mãe de Moisés, deu à luz. Deu à luz naquela noite, conseguiu guardar o neném e escondeu. E no outro dia, ela tinha que ir trabalhar, ela era escrava. O que ela fez? Eu estive imaginando, para esconder o bebê. Não foi apenas esconder o bebê, gente. Com certeza, ela pegou uma barriga de travesseiro, botou no lugar e foi trabalhar. Foi trabalhar tendo dado à luz. Só quem dá à luz sabe o sofrimento de um parto. E ela, no outro dia, com certeza, botou essa barriga postiça e foi para o trabalho. Primeira semana, segunda semana, o leite já começava a derramar. Meu Deus do céu, como é que amamentava essa criança? Que transtorno essa mãe viveu para conseguir esconder esse bebê por 3 meses. E, de repente, os vizinhos começaram a falar, uai, Joquebede, sua barriga agora virou filho de quê? Filho de burro, 12 meses? Esse neném seu já tem que nascer, esse neném seu já passou da hora. E ela está lá com a barriga, porque não era apenas esconder o neném, ela tinha que continuar grávida. Chegou a um ponto que o bebê de 3 meses, ela conseguiu ocultar por 3 meses. Ela escondeu a verdade por 3 meses. Chegou um ponto que um bebê de 3 meses, quem tem já sabe. Ele já começa a ter vontade própria, já começa a gritar, já começa a chorar, já começa a manifestar o domínio da vida. E agora ela não tinha mais jeito de esconder aquele bebê. E tinha uma sentença de morte para aquela criança. Aquela criança estava sentenciada à morte. E não pense você que essa sentença de morte foi só lá naquela época. Faraó, que tipifica, né, um tipo de anticristo, uma pessoa que veio com um plano arquitetado das profundezas do inferno para pôr o fim a um povo de Deus, é o mesmo plano que ele tem hoje em dia arquitetado para tomar os nossos filhos. E nós temos escondido os nossos filhos? Como que nós temos feito para que o mundo, estas hostes espirituais da maldade, esse plano arquitetado por Satanás e seus anjos, não venha alcançar os nossos filhos? Que preço nós temos pago? O que nós, como pais e mães, temos feito para poder estar guardando os nossos filhos no Senhor? Joquebede conseguiu por 3 meses. E eu acredito que isso traz para nós uma noção de sofrimento que aquela mãe passou e que também projetou também em seu filho, porque Moisés também ficou com algumas sequelas que mais na frente nós vamos falar. Então, aquela mãe, ela se prostrou diante de Deus dentro de um momento em que agora, o que eu vou fazer?
Como eu vou dar continuidade à vida do meu filho? Ela já tinha Miriam, que era a mais velha, ela já tinha Arão, que é 3 anos mais velho que Moisés, e Moisés, então, o terceiro filho. E ela não queria perder nenhum de seus filhos. E ela começa a orar e a clamar ao Senhor: Deus, o Senhor vai me dar estratégias. O Senhor vai me dar meios para que eu possa conduzir o meu filho em vida. Eu não sei como, mas o Senhor vai fazer. Nós não cantamos aqui? Eu sei que nada acontece. Cadê aquela música, Fred? Coloca ela aí. Então, meninos, a música que foi projetada, eu sei que nada acontece. Nós cantamos ela hoje. Então ela diz: eu sei que sempre estás comigo. Também sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a sua vontade. Deus, qual é a sua vontade sobre o meu filho? Sabe, eu fiquei imaginando assim, como foi o coração daquela mãe, ao preparar, só um momento, Vandeir, tira a música, obrigada. Eu fiquei pensando como foi o coração daquela mãe, ao preparar aquele cestinho de vime, e ela betumou o cesto com betume. Eu fiquei imaginando, ela pegou aquele cesto lá, como um balaio, que seria mais comum aqui para nós, né? Um cestinho de vime, e começou a betumar ele. Betume é uma espécie de um pinche, né, preto. E ela pegava aquelas bolinhas e ia colocando e cantando: Senhor, eu sei que o Senhor sempre está comigo. Eu sei, Senhor, que nada acontece sem a sua vontade. Próximo, Fred. Mas preciso aprender agora, Senhor, a confiar em Ti. Eu preciso aprender a descansar em Ti, porque Tu és o meu Senhor. À medida que ela estava ali preparando aquele cesto, eu acredito que ela olhava para Moisés e fazia essa oração: Senhor, eu preciso aprender a confiar em Ti. Eu preciso aprender a descansar em Ti. Me ajuda, Senhor, porque agora eu vou pegar o meu filho e vou colocá-lo sobre as águas. E o que será do futuro do meu filho? O que vai acontecer está nas tuas mãos. E eu acredito que ela estava ali: tudo entregarei, sim, ao meu Jesus bendito, tudo deixarei. Ela betumando aquele cesto e cobrindo de oração aquela criança, e cobrindo de oração aquele momento em que ela não sabia o que fazer. Ela não sabia o que ia dar, mas ela confiava em Deus. E ela cantava: Deus cuidará de ti. Vai, meu filho, no teu viver, se você viver, no teu sofrer, se você for pego pelos soldados, o olhar do Senhor, teu olhar te acompanhará. Deus cuidará de ti. Amém, gente? Essa foi a oração e foi o comportamento de Joquebede. E hoje, nos nossos dias, qual tem sido o cesto que nós temos betumado para colocar os nossos filhos? O cesto da oração, o cesto do aconchego, o cesto do amor. Qual tem sido o cesto que nós temos feito para preparar, para colocar os nossos filhos? Nós temos falado a respeito da nossa oração. Eu tenho sempre que eu posso, quando estou aqui, eu tenho falado, nós estamos aqui, um grupo de pessoas orando a partir das 6:30 da manhã. Se você não pode chegar às 6:30, tem que deixar o filho na escola, deixe o filho na escola às 7 horas, chegue aqui às 7:15. Ah, mas eu tenho que entrar no serviço às 7:30. Ore aqui um minuto que você estiver. O tempo que você estiver, você está ali betumando o cesto para colocar o seu filho.
Essa foi a postura de Joquebede, e não deve ser diferente a minha postura e a sua postura, porque ela estava depositando o filho dela nas mãos unicamente de Deus. Unicamente. Deus, o meu filho é teu. Vai, Miriam. Não vou colocar ele lá no rio. Eu sei que as servas e a princesa vêm tomar banho aqui todo dia no seu passeio matinal. Então, eu vou colocar e volto para casa, e você vai acompanhando para ver o que vai acontecer. Deus cuidará de ti. Vai, meu filho, é Deus que vai cuidar de você. Deus vai cuidar. E aquela mãe deposita as suas esperanças sobre as águas, mas precisando aprender a descansar no Senhor. E é isso que nós estamos fazendo aqui, aprendendo a descansar em Deus. Porque aí, como foi lido, a criança desceu o rio abaixo, a princesa viu, mandou trazer o bebê, e Miriam do lado acompanhou e falou: eu chamo uma das mães, qualquer uma. Ela não se deu a revelar ali. E ela chama a própria mãe, e a própria mãe foi assalariada para cuidar de seu filho. Olha o plano de Deus, que coisa linda, não é verdade? Quando a gente pensa que o plano, a sentença é de morte, Deus está dizendo assim: eu vou trazer vida. Eu vou trazer a demonstração da minha graça e do meu amor, porque você descansou em mim, você aprendeu a entregar tudo a mim. Então, Deus está nos chamando nessa manhã para nós aprendermos a descansar no Senhor e aprender um pouquinho mais a respeito dessa adoção de Moisés. O que vem a ser essa adoção, né? Então, já entrando agora para a nossa lição. Adoção. A adoção, amados, ela, hoje em dia, devido ao grande número de mães solteiras, crianças, pessoas de baixa renda, nós temos muitas crianças que são abandonadas, que são desprezadas, que são deixadas, e isso faz com que a nossa preocupação como igreja, os nossos olhos também estejam voltados para essa área social, uma vez que nós vivemos aqui nesse mundo e estamos contemplando a necessidade da sociedade como um todo. Então, o alto número de bebês tidos sem uma família, sem condições financeiras de sustentação, faz com que elas sejam abandonadas de forma criminosa. Quando são abandonadas de forma criminosa, elas ainda têm uma chance de serem encontradas, como nós vimos agora ultimamente, há 2 anos atrás, aquela criança que foi posta num saco de lixo e colocado na Lagoa da Pampulha, se não me engano, em São Paulo, né? Essa semana teve 2, eu não tive tempo de ver jornal essa semana, mas na semana passada eu vi um caso de uma mãe que colocou aquela criança enrolou ela e colocou dentro do cesto de lixo, e o lixeiro foi passando e teve aquele susto quando tocou naquele embrulho e viu aquela criança, né? E o sinal da vida para aquela criança trouxe vida até para a própria pessoa que encontrou-a, né, naquele momento, que era um catador de lixo, uma pessoa que trabalhava com material reciclável. Então, outros pais que não têm a dignidade de levar o seu filho à instituição, elas fazem como fez na semana passada uma mãe que prendeu o filho e deixou ele de 15 anos de idade, eu creio, não sei a história como um todo, porque agora que começaram as investigações, que ela deve ter dado remédio para ele dormir, e ele foi enfraquecendo ao ponto de morrer por falta de alimentação. Né, uma criança, um moço de 15 anos, grande, que não pesava, sei lá, só a estrutura óssea. Né, o que tinha lá, quando eles chegaram, quando o corpo de bombeiro chegou, era apenas a estrutura óssea de um menino de 15 anos de idade. Aquela mãe, de uma forma monstruosamente, matou o seu próprio filho de forma gradativa para prejudicar o pai. Então, infelizmente, as condições sociais, as mazelas, as malformações, a má formação do ser humano, o ser humano decaído da graça e da misericórdia do Senhor, tem condições e coragem de praticar essas coisas horrendas, né? E nós
Temos também aqueles pais que, quando vê que não tem condições, pegam esses bebês e levam para as instituições para que elas possam, então, procurar uma nova família, um novo lar para essa criança, como nós tivemos aí essa semana, trigêmeos, né? Esse eu vi, o caso de trigêmeos que foi deixado no hospital e foi levado para o abrigo Sol Nascente pela instituição, porque os pais deixaram de dar assistência a essas crianças. Então, quando essas crianças são levadas, nós ainda temos assim, nossa, que bom. Elas foram levadas para doação, elas foram acolhidas por alguém. O triste é quando elas são abandonadas ou mortas tragicamente, como o caso desse moço de 15 anos, como o caso daquele pai que jogou a criança pela janela e tantos outros casos absurdos que nós temos aí na sociedade. Sim, Rudá. Isso. Isso. A dar carinho, é verdade. Quando nós vemos mesmo por mais que a sociedade tome providência, o número de crianças abandonadas é muito grande. E aí entra no que a Rudá acabou de falar. O que nós temos feito, o que você, o que eu, o que nós como igreja temos feito. Em termos geral, é muito pouco diante da tamanha carência e do tamanho de abandono que a gente pode sair, a gente pode ver, quando bastou colocar os olhos para o lado de fora, você já consegue ver o número de crianças abandonadas, sem pai. Por quê? Porque os pais tentaram reter e quando viram que não tinha estrutura, os filhos viram que já tomaram um tamanho e viu que aquele lar era todo desestruturado, eles preferiram a rua. E então vão para a rua e o resultado hoje que nós temos é a delinquência tomando conta das nossas ruas e da sociedade como um todo. Agora, o que eu e você temos feito a esse favor? Como a Ruda falou, aqui no abrigo Sol Nascente, eles aceitam voluntários. Né? E lá realmente é um lugar lindo em que a gente pode chegar e acolher essas crianças, doar amor. Mas não é apenas isso. Nós, como igreja, nós também somos uma instituição. E nós temos uma instituição chamada ABM. Vocês já viram falar sobre a ABM? Fred, projeta aí, por favor, aquele tópico da ABM, Fred. A ABM, ela tem várias frentes de trabalho e nós trabalhamos através das doações que vocês, como membros da igreja, fazem. E isso não é só para os membros, você que está nos assistindo através da internet também, pode ser o nosso colaborador, pode ser o nosso mantenedor. Nós temos várias frentes de trabalho. Então, nós temos o nosso projeto, chamado Projeto Amar o Ser. O Projeto Amar o Ser é um projeto onde nós, como igreja, levamos orientações básicas às mães gestantes, geralmente mães de baixa renda. Eles são ministrados lá na Pastora Fátima, no Jardim Marista, e também aqui no Pastor Moisés, no Garavelo Parque. Então, são os dois locais onde nós temos essas duas frentes de trabalho, onde nós prestamos assistência a essas mães grávidas, orientando elas quanto à formação e o desenvolvimento dessas crianças e as necessidades básicas da criança, para que essas mães tenham mais condições de oferecer a essas crianças maior qualidade de vida. E ali nós temos crianças gerando crianças. O último caso que nós tivemos lá, se não me engano, no Garavelo Parque, foi uma criança de 11 anos grávida. Grávida por um incesto familiar, um tio abusou sexualmente dessa criança. Então, para você ver tamanha desestrutura dessa família. E o que é que eu e você temos feito? E nós precisamos, sim, de voluntários para estar ajudando, né? Quem é a pessoa coordenadora desse projeto é a psicóloga Elizabeth Ávila, e ela, então,
ela leva as pessoas, os voluntários, para estar prestando ajuda, assistência, palestras e orientações médicas, de forma geral. O grupo de enfermagem sempre está lá presente, os ginecologistas, os orientadores pedagógicos, todos nós estamos lá, oferecendo melhores condições para essas futuras mamães. E não só também esse lado do natural, nós oferecemos o principal, a palavra de Deus. Nós oferecemos para essas pessoas a grandeza de podermos lutar e vencer, confiantes no que a palavra de Deus nos promete. Então, o ser voluntário da ABM é para que nós possamos manter esses projetos. Nós temos esse projeto Amar o Ser, nós temos o projeto que cuida da outra ponta da sociedade, que é o acolhimento à pessoa idosa, que é um trabalho maravilhoso, também lá no Garavelo Parque e no Jardim Marista. E nós estamos implantando Jesus, levando Jesus e melhorando a qualidade de vida dessas pessoas. E temos também o projeto da Casa de Acolhida, que é um projeto, esse sim, de retirada das crianças da rua. Esse nós ainda não conseguimos a liberação, porque envolve uma esfera federal, mas nós estamos lutando em prol desse projeto, onde nós teremos uma casa onde essas crianças serão atendidas em horários paraescolar. Se a criança estuda de manhã, à tarde ela não fica na rua, ela ficaria conosco, aprendendo trabalhos manuais, tendo reforço escolar e aprendendo também sobre os princípios da palavra de Deus, que é o princípio de vida para todas as pessoas. E nós temos também a creche em Bela Vista. Gente, a creche em Bela Vista está linda. E os nossos bebês lá, nós temos, o nosso projeto inicial de trabalho era para 50 crianças. Aí, seis crianças a mais, o que é 6 sardinhas a mais numa latinha? Manda mais 6 crianças. Ficou, então, 56 crianças. E agora, com o novo projeto, nós já estamos com 79 crianças. Glória a Deus, verdade. E tem mais uma necessidade. Essa semana nós tivemos uma reunião com o secretário de Educação e ele falou: olha, gente, eu preciso da compreensão e da colaboração de vocês para que vocês arrumem lá para nós e nós vamos ver o que nós podemos fazer mais 16 crianças. Ou seja, nós estaremos com um total de 79 crianças ali dentro, 79 crianças ali dentro da creche. 79 mais 16, dá quanto? 95. Então, irmãos, essa é a necessidade. Glória a Deus, sim, mas nós precisamos de voluntários. Porque se essas crianças praticamente, ela foi mais que o dobro, ela foi quase 40%, né? Então, nós já estamos doando, mas agora nós precisamos aumentar a nossa arrecadação para que a gente possa cobrir as despesas que essas crianças estão ali. E ali nós oferecemos a educação básica, nós oferecemos a alimentação, material pedagógico e oferecemos o principal para nós, que é a formação cristã. Ensinamos aquelas crianças a orarem, a depender de Deus. Quando tem reunião com os pais, vai a palavra de Deus. Com os professores, ensinamos os princípios bíblicos da palavra de Deus, para que eles possam ser... distribuímos Bíblias para os pais de cada criança. A gente distribui o devocionário para todos os professores, ou seja, envolvendo toda a classe social com um único propósito: vida para aquelas crianças que foram sentenciadas à morte. Amém, amados? E saiba que isso é mantido através da minha e da sua voluntariedade. Então, amados, nós como sociedade estamos nos movimentando, nos organizando para atendermos a necessidade da sociedade como um todo. Então, contamos com a sua colaboração e com a sua ajuda. Se você ainda não é um mantenedor, por favor, entre no nosso site. O Fred vai dar um jeito de projetar o nosso site, o nosso telefone, para que você se inscreva como sendo um voluntário, um dos voluntários para essa grande obra. E nós estamos orando ao Senhor da Seara que envie mais ceifeiros, mais ajudadores nessa grande obra. Amém, amados? Voltando, então, à nossa escola dominical. Hoje nós já fomos e voltamos tantas vezes, né? Mas tudo faz parte da adoção.
Você está adotando uma criança para dar vida a ela. Assim como aquela filha de Faraó adotou Moisés, você pode adotar um filho também. Um filho para manutenção, um filho de oração. E é assim que nós vamos. Sim, verdade. Muda a concepção. A pastora Cássia está nos lembrando aqui a respeito desses projetos que nós temos, no projeto Amar o Ser. Muitas dessas mães, quando descobrem que estão grávidas, devido ao baixo nível financeiro e emocional, como? Sim, de tio, falei. Então, essas pessoas chegam lá o seguinte: eu estou grávida hoje, mas quero abortar amanhã. E ali entra todo um trabalho de acolhimento e de incentivo para que essa mãe não mate essa criança, porque ela vai matar alguém indefeso, né? A criança totalmente indefeso. E nós colocamos para essa mãe a responsabilidade da vida. E graças a Deus, essas mães têm tido seus filhos, têm amado seus filhos e têm procurado meios para poder criar os seus filhos na presença do Senhor, porque a maioria deles continuam nas igrejas, porque o pastor visita, o pastor ora, o pastor dá assistência. Então, essa é uma das obras que eu e você fazemos parte. Amém, meninos? Voltando então agora a respeito da nossa lição, falando sobre adoção. Quando nós temos a necessidade de incluir uma pessoa na nossa casa, quer seja ela um pai idoso, uma avó que ficou viúva, que está só, e é preciso trazer essa pessoa, um parente doente, toda a casa se move em função de adequar para receber esse novo ente querido que vai chegar. Isso não deixa de gerar transtorno. Por quê? Porque todos têm que se adaptar. Aperta um pouquinho ali, um sai do seu conforto para ceder o quarto para o outro, mas todos recebem de uma forma muito agradável. Agora, quando nós falamos a respeito do processo de adoção, adotar uma criança, ele já vai mais além do que essa simples adaptação. Por quê? Porque ela envolve toda uma esfera familiar. Todos vão participar desse processo. A criança que vai ser, a família que vai adotar a criança, não pode pensar: eu vou adotar, vai ficar oculto, só eu e ninguém mais vai ficar sabendo. Eu saio, vou morar fora e chego com uma criança que eu trouxe nos braços. Não é por aí. Toda a família fica sabendo, todos tomam participação. Daí, então, a importância de nós termos e compreendermos a seriedade que envolve essa adoção, porque ela não vai ser temporária. Ela não vai ser um momento só agora, só até o tio melhorar e vai embora e tudo volta ao normal. Não, a adoção ela é permanente. Assim como nós temos os nossos filhos e queremos que eles vivam para sempre juntamente conosco, da mesma forma, esse é o processo legal da adoção. Ou seja, onde eu me movo ao ponto de organizar toda a casa para receber essa nova criança, essa nova vida que vai fazer parte da minha casa. E por isso, então, daí a necessidade de aceitação de todos, da casa e como também da família. A palavra adoção, ela significa colocar como filho, ou também na nossa língua, no português, vem do latim, que é como também selecionar. Eu seleciono e coloco aquela pessoa como filho. E a adoção, ela se traduz como um ato legal em que uma pessoa com a qual não se tem relação consanguínea, na maioria das vezes, embora possa ter relação sim, a maioria das vezes é quando não se tem relação consanguínea, essa pessoa é então legitimada como filho natural. Ela é colocada como, ela não é, ela é colocada como filho natural. A origem dessa prática veio desde os tempos muito antigos, quando as pessoas eram pessoas de posse, que tinham mais riquezas, detinham mais riqueza, mais poder, elas não tinham para quem passar aquela riqueza. Então, elas adotavam um filho homem, para que a riqueza continuasse
dentro da própria família. Ou também quando tinha só filhas mulheres. As filhas mulheres eram dadas aos outros homens, né? Então aquela riqueza passava para o outro homem. Então eles também adotavam filhos homens para que a riqueza também continuasse dentro da própria casa e não só com as mulheres. Esses casos estão também registrados na Bíblia. Nós podemos ver, e o mais típico de todos eles, lá no Antigo Testamento, Moisés é um dos casos mais conhecidos. Abraão também adotou o seu servo Eliezer, porque Abraão falou: Deus, eu tenho uma promessa, mas essa promessa está tão longe de ser cumprida. Então, Senhor, está lá em Gênesis 15, o verso 2 e 3, ele fala que ele adotou Eliezer, que era um servo, ele o adotou como filho para dar continuidade na riqueza e na promessa que Deus tinha para com Abraão. Até que então chegou Isaac e toda essa história mudou, né? E nós vemos também a adoção de uma mulher, Esther. Esther foi adotada por seu tio, o seu parente Mordecai. E também a adoção, ela era uma prática comum quando as mulheres eram estéreis, elas pegavam as suas servas e davam aos seus maridos para que delas surgissem então filhos e eles se tornavam filhos adotivos. E podemos ver também um caso clássico que foi o de Jacó, que adotou os seus 2 netos, filhos de José, Efraim e Manassés, ele adotou como filho, para que eles também fossem beneficiados de igual modo na partilha da terra em Canaã. E isso é os relatos bíblicos, né? E assim a história se desenrola como um todo até chegar aos nossos dias. E quando nós falamos a respeito de filho adotivo, nós podemos observar que muitas das vezes o casal quer adotar um filho. Quando o casal quer adotar um filho, ele tem esse poder de adoção a partir dos 2. Os 2 decidem adotar um filho. Agora, quando o pai, e isso é mais prático e mais fácil para o aconchego desse novo filho, porque os 2 decidiram. Agora, quando os pais, já tendo filho, resolvem adotar mais filhos, eles têm que estar cientes das alterações, dos ciúmes e das rejeições que os próprios filhos terão em detrimento da chegada de outro filho. Agora, de quem deve ser a decisão? A decisão de adoção, ela deve ser tomada por quem? Quando é só o casal deve tomar essa decisão. Eu não posso, por mim mesma, tomar essa decisão e impor sobre o meu cônjuge a decisão de adotar um filho. Até mesmo porque, se o filho que chegou perceber que eu é que impus a situação para o meu marido e ele aceitou aquela situação por imposição e não por amor, aí então aquela criança vai começar a ter resistência pelo pai e apegar-se mais à mãe. E a criança vai ficar decepcionada porque ela já teve a rejeição da primeira família biológica. E agora, dentro da segunda família adotiva, ela já começa a ter rejeição também por um dos pais. Então, isso é muito complicado. Por isso, então, a seriedade da decisão de adoção, ela deve partir dos 2. E se o casal já tiver filhos, esses filhos também devem ser comunicados. E se os filhos já forem grandes, que têm poder de decisão, eles também devem participar desse momento de decisão, de adoção ou de não adoção. Por quê? Quais os motivos que te levariam a adotar uma criança? Os motivos. É porque eu não consigo gerar filhos? Ok, mas não de uma forma egoísta. Para mim, né? Eu vou adotar uma criança para mim porque eu não gerei filho. Não, eu posso adequar as 2 coisas. Eu vou adotar um bebê porque eu não consegui gerar e, por tanto amar uma criança, eu quero dar continuidade à minha família, então eu vou tomar uma criança que eu não sei a procedência e vou colocá-la no lugar de meu filho. Aí sim eu demonstro amor ao próximo. Eu jamais poderei trazer um filho para dentro da minha casa por concorrência com os meus irmãos, porque eles casaram, tiveram 1, 2, 3, 4, né, até 4 filhos, né? Tem gente animada aí que ainda hoje em dia vai, né? Até o 4º filho, como o Carson e a Lília.
Então, eu não posso pegar essa criança e trazer para mim como um motivo assim de concorrência. Meu irmão já teve 4 filhos, eu não tive nenhum, então eu tenho que colocar um filho aqui dentro de casa para mostrar que eu também consigo ter um filho. Eu não posso ter essa motivação. Eu não posso ter uma motivação extremamente errada. Tenho 2 filhos, 2, 3 ou qualquer quantidade que seja, morre um filho e agora eu quero de toda forma ter um outro filho. Eu posso ter um outro filho, sim, para suprir uma carência, mas porque eu quero, e eu quero que não fique apenas conosco, eu quero continuar. Eu não posso projetar nesse filho que vai vir o filho que se foi. Então, qual é a motivação que você, como casal, vai estar adotando essa criança? É um parente que ficou sem família, então todos da família se envolvem, traz aquela pessoa para se tornar como filho? Amém. Esse é um bom motivo. Agora, o que não posso é tentar substituir uma outra pessoa ou atender a minha própria necessidade, não vendo a necessidade do outro. Eu quero adotar essa criança linda, maravilhosa como meu filho. Mas será que aquela criança gostaria de me ter como pai? Pensem um pouco. Quais são as adequações que eu e você precisamos ter para poder, então, estarmos fazendo essa adoção? Agora, esclarecer ou não a verdade a respeito. Eu creio, amados, que nós temos que entender que todo filho que é adotado, ele não é filho gerado de mim mesmo, da minha barriga, mas ele pode ser filho do coração. Esse filho do coração, eu vou ter que trazer com naturalidade esse processo de adoção e não fugir dessa realidade, porque a maioria das pessoas que adotam uma criança, ela fala assim, eu vou ocultar a verdade. Por quê? Porque ela tem medo de ser inferior aos casais que têm filhos, ela tem medo de que o filho dela seja rejeitado pela sociedade, pelos amigos, e ela tem insegurança com relação à criança. Se essa criança descobrir os outros pais, ela vai em busca do outro pai. Será que por que ela vai em busca do outro pai? Porque você não está sendo um pai tão legal para ela? Né? Então, você tem que cercar essa criança de amor, você tem que estar trazendo para ela essa consciência do pertencer a essa nova família e com a ajuda do psicólogo, dos profissionais da área, estar fazendo essa revelação numa idade apropriada, no momento adequado, você e seu cônjuge, a família, aqueles que são próximos, você sob orientação emocional para você e para o seu filho, estar aproveitando um bom momento, de estar falando para essa criança. Eu creio que a idade adequada é a partir dos 6 anos de idade, quando ela começa a manifestar, sim, Vera? Eu vou pegar a Vera, vem aqui à frente para você estar falando. A Vera Silda é psicóloga, ela vai estar falando, embora não tenha uma idade apropriada, eu tenho observado que a criança, quando ela já tem um conhecimento, um amadurecimento melhor, ela terá mais facilidade de compreensão do receber essa notícia e elaboração do processo como um todo. Uhum. Com certeza. A idade apropriada é a partir do momento que a criança já tem entendimento, que a mãe já conversa com ela, né? Se adotou com 3 anos, se adotou com 4, com 5. É assim, ir revelando naturalmente, nunca deixar essa coisa do segredo, né? Que existe um segredo, a criança percebe. Eu estou fazendo um estudo, eu estou terminando uma especialização em terapia familiar e eu estou estudando justamente isso. Ontem à noite eu estava fazendo leitura sobre isso, né, que uma coisa assim que mais prejudica a criança é o segredo. É ela perceber que existe um segredo na vida dela, é a mentira. Né? Então, a verdade é a melhor. Né? O casal, os pais, esses pais adotivos devem buscar o discernimento, né? O entendimento entre os dois primeiro. O mais difícil é trabalhar isso no casal, né?
processo de adoção é uma coisa muito difícil, né? Quem acha que adotar uma criança é fácil, não é, porque passa por todos os nossos valores, os nossos medos, os nossos temores, né? As inseguranças, né? Isso da criação dos nossos filhos, nós temos isso. Imagina numa criança que não, né, não gerou aqui dentro de mim. Então, assim, passa por muita coisa, por muito temor, por muito medo. Mas a verdade sempre é a melhor. Existem muitos filmes que falam sobre isso, segredos e mentiras, né, no processo de adoção. Criança que também foi roubada da família, que foi criada, né, por outros pais. A criança percebe, né, uma coisa deixada por Deus, que ela não é dessa família, alguma coisa está por trás. E quando o casal tenta esconder isso da criança, que na igreja tem, né, pais adotivos, eu conheço. E eu sempre, assim, quando me procura, eu incentivo a estar revelando com amor, né, mostrar o tanto que ela é amada, que ela foi desejada, mas que ela não nasceu aqui da minha barriga. Né? Então, assim, a verdade sempre é a melhor, viu, pastora Tereza? Sim. Agora, a idade, sabe, a criança, ela tendo já entendimento, pode ser com 2 aninhos, com 3 aninhos, né? Você pode começando, né, a conta gotas, né, a contando, a revelando com muito amor. Tá? Ok, pode passar para ele. Sim, por favor, só um momento, o microfone. Amados, confirmando o que ela relatou, eu tive um testemunho muito bonito. O meu filho hoje está com 9 anos, mas quando ele estava com 3 para 4 anos, ele estuda na escola internacional e na classe dele ele tinha 5 coleguinhas que eram adotivos. E certa tarde ele chegou em casa e disse: mamãe, por que eu não sou adotivo? Eu falei: meu filho, porque você nasceu da barriga da mamãe. Ele falou: pois é, por isso que eu estou triste, porque eu tenho 5 crianças, tenho 5 coleguinhas lá na minha sala, que nós conversando, e nós falamos para eles que nós tínhamos nascido da barriga de nossas mães. E eles falaram para nós: pois é, nós somos muito mais felizes que vocês, porque nós nascemos do coração, que é a parte mais importante. E vocês nasceram da barriga. Então, eu e os meus coleguinhas lá queremos que você não fale mais que nós nascemos da barriga. Nós queremos ter nascido do seu coração e não da barriga. Então, isso é muito importante, porque as sábias mães dessas crianças souberam colocar que você não nasceu da barriga, você nasceu do coração. Então, você é mais importante do que os outros. Então, isso é muito interessante e muito inteligente da parte deles. Com certeza. E daí também para nós podemos falar, você nasceu da barriga e do coração, né? Porque aí completa, né? Então, gente, daí a importância de nós contarmos. E contarmos de uma forma amorosa. Contarmos de uma forma, não jogando na cara da criança que ela é filha adotiva. Porque tem muitas crianças, eu acompanhei um caso de adoção, em que o pai falava, a partir do momento que ele adotou aquela criança, para todo mundo que chegava para visitar, ele falava: eu vou contar para o meu filho que ele é filho adotivo, e o tempo todo ele ficava jogando aquilo na cara da criança. Para mim, soou como sendo assim, não uma demonstração de amor, mas mostrando para ele: você não é meu filho, mas eu te tenho no coração. E não precisa disso a toda hora. Você conta e passou. Acabou. Não precisa contar de uma forma satisfatória a atender a necessidade da criança e de forma gradativa. Agora, a forma como ela chegou à família, a circunstância que envolveu. Eu fiquei pensando: Deus, essa criança que foi achada lá na Lagoa da Pampulha, lá, como que essa mãe vai falar: vem cá, minha filha, eu vou te mostrar, tá? Que o Brasil inteiro, o mundo inteiro pôde te ver essa cena. É a verdade sobre ela. E sendo a verdade sobre ela, eu não posso ocultar. E é melhor ela saber a verdade da minha boca, porque isso cria confiança, e não o sentido de traição, de engano, de mentira. É melhor ela saber da minha própria boca do que saber da boca dos outros, porque os outros vão passar com maldade. Então, sejamos espertas como as mães hebreias, certo? Sejamos espertas em dar a formação, dar o pão e dar o acompanhamento aos nossos filhos, porque assim compete a todos nós, as santas mulheres, né? E aos santos casais também. E com isso nós vamos estar
minimizando ou procurando desfazer as diferenças que há entre os filhos. Né? Igual a irmã acabou de dizer, o filho dela estava achando muito triste porque ele nasceu da barriga e não do coração. Então, nós devemos trazer essa igualdade. O filho adotivo, ele entra como sendo parte da família e ele tem todos os direitos legais de representação do pai, da mãe, da família, tanto no sentido social quanto no sentido religioso também. Então, essa criança, ela deve ser oferecida a ela, como também aos filhos naturais, o sentimento, os pais devem estar sempre incutindo na criança o sentimento de pertencer, o sentimento de que ele está ligado a essa família pelos laços do amor, porque isso vai trazer sustentabilidade emocional e um bom desenvolvimento dessa criança. Agora, eu pergunto para você, a gente está falando de adoção de filhos, né? E quantos dos nossos filhos precisam de ser adotados por nós pais? Tá? A adoção, amados, ela é uma forma de nós servirmos a Deus e servirmos também uns aos outros. E com isso demonstrando o verdadeiro amor do Senhor, porque nós fomos adotados por Jesus. Nós fomos adotados por Deus, nós somos filhos adotivos de Deus. Sabe por quê, amados? Com o consentimento do pecado através de Adão, todos nós nascemos em pecado. Todos nós recebemos sobre nós aquela sentença de morte, né? O salário do pecado é a morte. Então, todos nós, a partir do momento em que Adão e Eva pecou, o homem tornou-se escravo de um senhor tirano. É como se Adão dissesse assim: olha, Deus, eu retiro a guarda, eu retiro o senhorio da sua mão e entrego nas mãos de Satanás. E toda a humanidade passou a ser escrava desse senhor tirano, que por mais que ele tente se mostrar ser bom, ele continua na sua essência sendo mal, muito mal. Então, quando Adão e Eva pecou, Deus olhou para ele e falou: vamos colocar em ação o segundo plano, o plano da redenção do homem. E esse plano da redenção do homem, ele não foi traçado ali naquela hora em que Adão e Eva pecou. Não. O plano, como está escrito lá em 1 Pedro, o plano da salvação já estava determinado por Deus antes mesmo da fundação do mundo, em 1 Pedro 1, 19 e 20, que ele fala a esse respeito. Então, Deus coloca o ato de provisão para nos adotar. Por quê? Porque o ato da adoção, ela é um ato da graça de Deus que toma como filho aqueles que aceitaram a Jesus, concedendo a eles o direito e privilégio através da aceitação de Cristo Jesus. Nós lemos, nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Por quê? Porque nós fomos resgatados pelo plano original da salvação, a salvação em Cristo Jesus. Então, ali naquele momento, segundo a lei romana, a lei exigia que fosse passado um papel, um pagamento, para que aquela pessoa saísse do poder dos pais anteriores e entrasse, então, em vigor do novo ato paternal daquele pai. Aquela pessoa morreria para aquela outra família, para as obrigações, e a partir de então teria suas obrigações, seus privilégios e obrigações daquele novo pai de adoção. E foi isso que Deus fez comigo e Deus fez com vocês. Pela graça do Senhor Deus, pela graça de Deus, Ele nos resgatou, Ele nos tomou das garras de Satanás e nos trouxe para o reino do seu amor. Essa é a mais importante de todas as adoções. Por quê? Porque nós agora morremos para o mundo do pecado e temos a nova vida em Cristo Jesus. E Ele em si, Ele pagou o preço da adoção. Por quê? Porque Ele cumpriu a lei.
Quando Jesus veio na cruz, veio aqui, nascido de Maria, e ele viveu como homem, e como homem, mesmo sendo Deus, ele não se usurpou ser igual a Deus e desceu a escala humana para ser como eu e você, e sem pecado, ele prosseguiu a sua carreira. E para mim, uma das maiores revelações da palavra, a gente sempre lê lá em João, quando ele diz assim: no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre os homens. É a revelação de Deus. Eu achava muito bonita essa parte. Mas na nossa visita lá em Israel, eu encontrei para mim a frase mais importante do que ele não está aqui porque ressuscitou. Sabe quando, irmãos? Lá em Nazaré, na casa de Maria, lá o suposto lugar onde era a casa de Maria, que hoje é uma igreja católica, lá tem um santuário onde o padre celebra a missa, e aqui do lado tem um local onde é a casa de Maria, que a gente pode ver lá. Então lá tem uma frase escrita em letras douradas: aqui o verbo se fez carne. Então ali foi a encarnação do nosso Deus, do nosso Senhor. Jesus ali tornou carne como eu e como você, para que através dele todos nós fôssemos salvos. Por um só homem entrou o pecado no mundo, mas por um só homem também nós fomos resgatados, nós fomos redimidos. Esse é o plano da salvação. Nós somos filhos adotivos de Deus. Agora, você tem certeza da sua salvação? Você se sente filho querido de Deus? Você vê, você consegue mensurar a extensão dessa palavra? O plano da salvação, ela é para mim e ela é para você. E muitas das vezes nós estamos aqui, mas não temos a certeza da nossa salvação através da aceitação em Cristo Jesus. Nós precisamos reconhecer que somos filhos adotivos de Deus, porque Deus, em sua essência, nos projetou para que nós fôssemos alcançados pela graça de Deus. E quando Jesus vem ao mundo e nasce de Maria e cresce aqui como nós, e mesmo passando pelas mesmas provações, as mesmas necessidades que eu e você passamos, ele não cometeu um só pecado. E ali, naquele momento de cruz, o plano da salvação, ele se resume na cruz. Ele morreria para que eu e você tivéssemos vida. Ele foi humilhado, condenado, para que eu e você pudéssemos hoje viver o que ele merecia. Olha que coisa incrível. Ele não apenas cobriu o pecado de todo mundo, pelo contrário, a cruz, ela deixou aberta a porta para todo aquele que quiser entrar. É um ato da nossa voluntariedade. A morte de Jesus, a morte de cruz de Jesus, é dizendo assim: a porta está aberta. Você quer entrar para a salvação? Você quer receber essa salvação? Então, essa salvação está proposta para todos nós. Porque a morte de Jesus não foi apenas uma morte como das demais pessoas. Ele foi maltratado, sim. A sua carne foi rasgada por nós, pelo meu e pelo seu pecado. Ele levou aquela cruz, ele caiu, ele sofreu. Como homem, ele passou por tudo isso. Mas ele se levantou, ele suportou tudo. Ele se levantou porque ele sabia do caminho que estava proposto. Ele se levantou porque ele pensava em mim e ele pensava em você. Ele suportou a cruz até o fim e lá ele bradou: está consumado, ou seja, está pago. Eu cumpri a minha missão. Eu mostro diante da lei o documento que rasga a cédula que pesava contra a vida de todos que hão de me aceitar. Ali naquele momento, ele toma das mãos de Satanás, ele pagou com a sua própria vida o preço necessário para que eu e você
tornássemos filhos do seu amor. Ele nos toma das mãos de Satanás, ele nos resgata daquele senhor tirano e nos faz filho do seu amor. E o seu grande amor a nós expresso é o que nós devemos viver hoje. Como filho adotivo, sermos gratos a esse amor, reconhecermos esse amor e servi-lo em verdade, e não sermos filhos ingratos. O Senhor Deus mesmo me salvou e pronto. Não, Ele nos adotou. E nós precisamos reconhecer que sem a adoção de Jesus, nós não seríamos nada nem ninguém, estaríamos condenados ao fracasso, ao mundo, às decepções. Mas com Ele, nós recebemos os méritos da salvação, nós recebemos a graça de sermos chamados seus filhos, nós recebemos a graça de sermos herdeiros com Deus e co-herdeiros em Cristo. Recebendo a Cristo na nossa vida, nós nos tornamos a Jesus. Nós falamos: Senhor, o Senhor é o Senhor da minha existência. Eu tomo vida plena, eu recebo vida abundante. Com esse ato, nós rasgamos também a cédula que pesava contra nós e rompemos o muro de separação que estava entre nós e Deus. E a partir de então, nós passamos a ter uma vida de comunhão com Deus e nos livramos do fardo do pecado e da morte que pesava contra nós. Então, amados, para nós, nessa manhã, o nosso grande chamado é nós reconhecermos que nós temos que dar daquilo que nós recebemos. Vandeir, por favor, solta uma música. Nós devemos dar do que recebemos. Foi o Senhor que nos adotou para que nós adotássemos. Foi o Senhor que nos acolheu para que nós pudéssemos acolher os pequeninos de Jesus. E essa é a única razão da nossa existência, o dar e receber deste amor que o Senhor Deus nos deu, pagando com a sua própria vida. Hoje você não precisa de pagar esse preço, porque o preço já foi pago. Então, eu gostaria que você estivesse ouvindo essa música, eu gostaria de convidar a todos a curvar as suas cabeças e meditar nessa música. Cristo levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas transgressões. Quem souber cantar, pode cantar. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. Seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro e fonte de eternidade, amor. Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Você é liberto por esse Cristo? Você já aceitou esse Cristo? Eu gostaria de convidar todos agora a estar de pé. E nós vamos estar orando agora ao Senhor mais uma vez.
Nós vamos estar abrindo a nossa vida e recebendo esse Deus que através do seu brado que disse que está consumado, Ele está dizendo assim: eu paguei o preço por você, e você pode validar o meu sacrifício quando você for fiel à minha palavra, quando você permanecer fiéis aos princípios e continuar a dar continuidade à extensão desse amor, dessa adoção que nós recebemos em Cristo Jesus, essa fonte de alegria, essa fonte que nos traz a vida, o pão da vida, né? Hoje à noite nós estaremos tomando a Santa Ceia. Que através do ato da Santa Ceia você possa estar validando esse ato de que Deus fez por amor a mim e a você. Deus, esse Deus que é o rio que brota do trono de Deus, Ele quer dar vida a mim e a você. E eu quero aproveitar a oportunidade e perguntar: tem alguém aqui em nosso meio que ainda não conhece Jesus, que ainda não recebeu Jesus como seu Senhor? Tem alguém que queira receber o Senhor Jesus aqui nessa manhã? Que ainda não conhece Jesus, ainda não recebeu Jesus e quer fazer uma aliança com o Senhor Jesus nessa manhã? Amém. Se somos todos salvos em Cristo Jesus, vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele esse ato de adoção, agradecendo a Deus essa demonstração de amor do nosso Deus para com a nossa vida. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, Paizinho, diante de Ti nós aqui estamos para Te louvar, para Te bendizer, porque de uma forma tão linda e maravilhosa o Senhor nos amou, o Senhor nos adotou, o Senhor nos trouxe para filhos do Seu amor. Paizinho, nós queremos Te agradecer, porque o Senhor, na Sua infinita graça e misericórdia, nos tem chamado, Pai. O Senhor tem nos adotado, o Senhor tem nos acolhido para que nós possamos, Senhor, meu Deus, adotar e acolher os pequeninos do Senhor. O Senhor tem nos chamado para doar desse amor. Senhor Jesus, queremos Te agradecer-Te pelo Teu infinito amor e agradecer-Te pela oportunidade, pela abertura que o Senhor Deus fez ali na cruz do Calvário, deixando a porta aberta para mim, para eu e tantos quantos queiram Te receber, tenham vida e a tenham em abundância. Assim nós queremos Te louvar e Te agradecer pela Tua bondosa mão e pela revelação da Tua graça e do Teu amor a nós. Ajuda-nos nessa caminhada e nos faça transmitir esse amor e viver esse amor, a plenitude da Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém, amadas. Deus abençoe a todos.